Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Nilson Farias, da Nippon Shorin-ryu Karate-do e Kobudo Kyokai. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, muito obrigado por estar voltando ao nosso canal. Vamos a mais um vídeo. Shinpan Gozukuma, Shuri-te. Um dos alunos de Yasutsune Anko Itosu foi Shinpan Gozukuma, de 1890 a 1954, que também era colega de Shoshin Shibana. Gozukuma, também chamado de Shinpan Shiroma pelos japoneses, é praticamente desconhecido devido ao fato de ser um indivíduo muito quieto que não estava interessado em divulgar a arte que tanto amava. Sua única preocupação era ensinar um bom karatê. Portanto, tinha apenas alguns alunos dedicados. Treinamento Shorin-ryu na década de 1950. Apesar de ser um colega de Shoshin Shibana, muito pouco se fala sobre o mestre técnico, Shinpan Gozukuma. Ele começou a ensinar logo após a Segunda Guerra Mundial e era amigo íntimo de Shojun Miyagi, Jiwatsuki Oda e Shotoku Kian. Ele ensinava regularmente no castelo de Shuri e tinha um dojo em sua casa na cidade de Nishihara. Ele era professor de escola por profissão, mas seu primeiro amor foi o karatê estilo Shuri. Um de seus ex-alunos foi Seikichi Ia, que atualmente reside em East Lansing, Michigan, que muitas vezes fala sobre seu professor. A seguir estão alguns pensamentos sobre como era treinar na década de 1950 com Gozukuma. O treinamento com Gozukuma Sensei era muito rigoroso e tradicional. Era muito autotreinamento onde ele assistia para ver o quanto você queria aprender. Todos os alunos primeiro se tornariam aprendizes e ajudariam a limpar o dojo por 6 meses a 1 ano. Eles podiam assistir ao treinamento, mas não podiam participar do recebimento de instruções. Quando Gozukuma Sensei achava que eles estavam prontos, ele então dizia para eles se juntarem. O sensei nunca ensinava ativamente, mas mandava que os alunos mais velhos fizessem todo o ensino. O sensei ensinava apenas os 2 ou 3 melhores alunos e depois os fazia passar o conhecimento. Esta era uma forma muito tradicional de ensinar. Durante a aula, o sensei avaliava todos os alunos e os aconselhava sobre suas fraquezas. Ele permitia que cada aluno demonstrasse 2 kata para ele enquanto observava. O sensei então dizia a eles que eles precisavam trabalhar em suas posturas, ou seu poder etc. Eles então treinavam com base na avaliação do sensei. O sensei às vezes mostrava uma técnica a um aluno e depois dizia: "Ah, eu te mostrei uma coisa. Você tem muita sorte que eu fiz isso. Agora vá treinar." Gozukuma Sensei ensinava pessoalmente os 2 ou 3 melhores alunos do último ano e era responsabilidade deles passar os métodos para o resto dos alunos. Um sênior sempre estaria lá para ensinar enquanto o sensei observava ou treinava por ele mesmo. Sensei tinha cerca de 154 centímetros de altura e pesava cerca de 57 quilogramas. Ele era extremamente forte e treinava seus punhos e dedos dos pés no Makivara todos os dias. Ele acreditava que um homem de karatê deve ser capaz de gerar energia equivalente a 3 vezes seu próprio peso corporal com o punho ou com o pé. Desnecessário é dizer que os alunos estavam constantemente consertando as tábuas de bater do Makivara. Se um aluno não treinasse duro, Gozukuma Sensei lhe diria que ele deveria sair e voltar quando estivesse pronto para treinar. Se o aluno continuasse com essa atitude, Gozukuma Sensei diria a ele para não voltar a menos que ele levasse a sério o aprendizado e o treinamento. O sensei era mais duro com os alunos que não escutavam. Ele tinha uma boa memória e muitas vezes dizia a um aluno para trabalhar em seu soco, chute ou kata. Se o aluno não fizesse isso, então o sensei chamaria sua atenção e o expulsaria do dojo por desperdiçar seu tempo por não ouvir. Treinamento Makivara. Todos os estilos de karatê do Okinawa enfatizam a importância da tábua Makivara.
Disse que treinar com o Maquivara desenvolve poder através da concentração da técnica. Essa capacidade de focar é um poder externo desenvolvido internamente. Através do treinamento constante com o Maquivara, o aluno começa a desenvolver confiança em sua técnica. Eles veem que é mais forte do que aqueles que começaram e descobrem que através dessa confiança eles são realmente capazes de socar e chutar com mais força. Esta é a diferença usual encontrada no Karatê de Okinawa em oposição aos outros. Seu foco está no poder, e o poder é extraído do Maquivara. Muitas pessoas podem parecer boas socando o ar, mas seu poder pode ser visto como ausente ou, em alguns casos, inexistente. Assim, através do treinamento de Maquivara, pode-se ver prontamente a energia gerada pelo treinamento com esses equipamentos antigos. Shinpan Go-Zo-Kuma estressado e possuía grande poder para um homem de seu tamanho, um pouco mais de 1,5 metros de altura. Ele acreditava em ser capaz de atingir o Maquivara com o equivalente a 3 vezes o seu próprio peso corporal. Então, se alguém pesava aproximadamente 100 quilos, Go-Zo-Kuma sentiu que este indivíduo deveria ser capaz de bater com aproximadamente 300 quilos de força. Go-Zo-Kuma se esforçou para desenvolver esse tipo de poder com as 2 mãos e os 2 pés. Ele manteve esse nível de poder treinando no Maquivara e atingindo aproximadamente 300 vezes por dia com cada golpe. Ele acreditava firmemente que uma medida de uma pessoa de karatê estava em sua capacidade de produzir esse tipo de poder. Métodos de ensino. Os métodos de ensino de Go-Zo-Kuma consistiam em kata, kata mais kata. Ele acreditava que o kata fornecia a base do corpo e do espírito. Ele dizia que a espada japonesa era afiada e bela, mas que para chegar a esse fim, isto é, afiada e bela, ela deve ser batida e temperada com o suor do próprio corpo. Assim, o professor deve fazer o mesmo com o aluno. Se o aluno é dedicado ao treinamento duro do Karatê de Okinawa, então ele pode ser moldado em algo afiado e bonito. Afinal, o Karatê de Okinawa, se feito corretamente, é afiado e muito bonito de se assistir. E como uma espada japonesa afiada e bonita, também é muito mortal. Técnicas. No Kata Kusanku-Dai, no movimento do chute com técnica de agachamento, Go-Zo-Kuma se manteve supremo. Ele podia chutar e saltar cerca de 2,5 metros antes de cair. Go-Zo-Kuma mudou vários kata técnicas de Tozo para coincidir com sua própria iluminação pessoal. Ele afirmou que esta é uma prática comum a todos os karateka e que é meramente baseada na natureza humana para tentar melhorar o que se aprendeu. Shinpan Go-Zo-Kuma não tinha unhas por causa de sua prática constante da técnica da mão em lança, no kite, nos feixes de bambu que ele usava como auxiliares de treinamento. O motorista de ônibus. Em Okinawa, um dos alunos de Go-Zo-Kuma era motorista de ônibus. Certa vez, um bêbado subiu no ônibus e começou a causar problemas com os passageiros ao tentar provocar uma briga. O aluno gritou para o bêbado: "Você quer mesmo lutar?" O bêbado foi rápido em aceitar o desafio e exigiu lutar naquele instante. O estudante então disse que ficaria mais do que feliz em mostrar a ele suas proezas de luta. Com isso, o bêbado ficou muito zangado e exigiu que o motorista abrisse a porta para que eles pudessem descer para lutarem. Quando a porta se abriu, o bêbado saiu do ônibus furioso e se preparou tirando o casaco. Quando o bêbado desceu, o estudante simplesmente sorriu, fechou rapidamente a porta do ônibus e partiu com o bêbado em perseguição. Depois de correr por várias centenas de metros, o bêbado caiu e vomitou em si mesmo. O motorista não tinha nada a provar para o bêbado ou para si mesmo. Família de Go-Zo-Kuma. Shinpan Go-Zo-Kuma teve 3 filhos e uma filha que ainda estão vivos hoje. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele recebeu uma contusão grave do bombardeio americano que continuou a incomodá-lo pelo resto de sua vida. Ele costumava ter fortes dores de cabeça centradas na parte de trás de sua orelha direita. O primeiro filho é atualmente um professor de escola, o segundo filho está incapacitado de cair de 3 andares de costas e seu último filho é atualmente um bombeiro. Nenhum dos filhos de Go-Zo-Kuma igualou seu pai em sua habilidade de karatê, mas o primeiro e o terceiro filho são fortes o suficiente para ensinar. Nenhum faz. Moribundo.
Shimpan Guzukuma sempre disse a seus alunos que ele se recusaria a ficar acamado ou chegar a um ponto em que não pudesse cuidar de si mesmo. No dia de sua morte, ele deu aula e treinou por 2 horas. Ele comeu um jantar leve e foi para a cama cedo. 3 horas depois, quando sua esposa o verificou, descobriram que ele havia morrido durante o sono. Naquele dia, seus alunos afirmaram que Guzukuma havia falado de sua própria morte. Ele havia dito: meu corpo é forte, mas a cada dia minha vontade fica ainda mais forte. Escolherei meu dia e morrerei em paz, sem longas doenças ou desconforto para minha família. Espere e veja. Gozukuma, o professor. Shimpan Guzukuma era um professor de escola e muito educado, enquanto Shoshin Shibana nunca terminou o ensino médio. Ele via a prática do karatê como um hobby e nunca aceitava pagamento pelas aulas. Deve-se notar que a maneira comum de pagar um instrutor durante as décadas de 1930, 1940 e 1950 era trazer comida para todos compartilharem após o treinamento. A viagem de Guzukuma ao Japão. Pouco antes da guerra e quando Shimpan Guzukuma estava em seu auge, ele passou férias no Japão e viu uma demonstração de artes marciais. Ele observou um grupo de especialistas em Yari, lança, que tinham um dojo em sua casa em Tóquio. Ele ficou tão impressionado com o foco dele que decidiu ter aulas de Yari com o sensei. Guzukuma então foi ao seu dojo e pediu aulas. Ele também afirmou que só ficaria no Japão por cerca de 3 meses porque era professor do ensino médio em Okinawa e que tinha que voltar para lecionar. O professor então lhe deu um yari de madeira e mostrou-lhe como realizar um nuki, um golpe de lança. Ele então foi instruído a praticar por cerca de 2 ou 3 horas. Guzukuma continuou indo ao dojo todos os dias por 3 meses e a única técnica que praticava era o nuki. Pouco antes de retornar a Okinawa, ele perguntou ao sensei se estava indo bem e se deveria praticar outras técnicas. Ele respondeu que ele estava indo bem, mas que precisava de mais prática antes que pudesse aprender outra técnica. Ele então perguntou a ele qual era o tempo médio que levava para passar para outra técnica. Ele respondeu: cerca de 3 anos. No final de sua estadia no Japão, Gozukuma mais uma vez se aproximou de seu sensei para avisá-lo que ele estava voltando para Okinawa. Ele agradeceu a ele por seu tempo e afirmou que continuaria a praticar e voltaria no próximo ano. Ele então deu uma longa olhada em Guzukuma e disse: estou feliz que você continue praticando. Todos nós precisamos fazer isso para aprender o caminho. Obrigado por seus esforços e adeus. Ele então se afastou. Considerações de Guzukuma. Shimpan Guzukuma frequentemente falava das 8 considerações no chute e das 4 considerações no soco. Considerações para chutar. 1. Ao chutar em kata ou kumite, as costas devem estar retas e retas para permitir que você soque se for bloqueado. 2. Os chutes mais rápidos são do tipo desmorona. 3. Os chutes nos katas são executados com a ponta do dedo do pé. 4. O chute mais importante é aquele feito na área do shudan, meio. 5. Considere o joelho a dobradiça do chute. 6. O tornozelo deve ser forte para chutar como o pulso é forte para socar. 7. A perna está solta e flexível enquanto os dedos dos pés estão apertados. Assim como um soco, o braço está solto enquanto o punho está apertado. 8. Ao chutar, chute com as 2 pernas. Considerações para socar. 1. O dedo médio e o polegar apertam o dedo indicador em um bom punho. 2. Ao fazer um punho forte, o dedo indicador é dobrado primeiro. 3. O soco é feito com o braço solto e o punho cerrado. 4. Você golpeia primeiro com o dedo indicador. Escrito por Ernest Estrada Kiyoshi, Okinawa Shorin Ryu e traduzido para o português por Nilson Farias. Obrigado por assistir aos nossos vídeos.
Se gostou, deixe um like, comente. Assista também os nossos outros vídeos. Até uma próxima. Obrigado, valeu!